chorando, mas eu já estou sorrindo. Sorrindo. Tive uma tarde desafiadora e pregador não pode contar problema não. Eu só estou contando porque já está resolvido. E eu nem sei contar para vocês, né? É um processo muito desafiador, o luto. Mas Deus, Ele é capaz de arrancar as nossas vestes de luto e nos dar vestes de louvor. Em casa, meu marido disse assim, eu vou ligar para o pastor, vou dizer para ele que você não está conseguindo ir. Ele disse, não faz isso não. Dobrei o joelho, orei. Mas eu pensei que eu ia ficar aqui mais ou menos, irmãos. Mas a glória de Deus nesse lugar, a graça de Deus que já tomou esse ambiente. Meu irmão, casa de Deus é uma coisa fantástica, gente. Não vem dizer que é igual o sofá da casa da gente, que não é, não. Isso aqui é altamente espiritual, aleluia. Você vai sair daqui procurando quem você era antes desse culto começar. Você pode aplaudir Jesus pela presença dele aqui. Glória a Deus. Eu quero parabenizar esta igreja por esses 26 anos de existência, por esta casa tão linda, que Deus continue sustentando, abençoando todos vocês. Honrar a Deus pela vida do bispo Sebastião Carlos, a bispa de Janira. Como ele leu no Antigo Testamento, eu vou pregar no Antigo Testamento hoje também. Quero honrar a Deus pela vida do pastor Felipe, da pastora Monique, esse casal lindo, cheio do Espírito Santo. Pastor Giovanni, pastora Tainá, que família abençoada. Como eu me sinto bem de estar com vocês, celebrando pelo que Deus tem feito em todos esses anos e pelo que Ele ainda vai fazer. Abra sua Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 49. Eu estive orando por esse nosso encontro. E o Espírito de Deus me conduziu a esse texto. Gratidão, meu irmão. Depois chamou Jacó. Depois chamou Jacó a seu filho e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, e mais excelente em alteza e mais excelente em poder. Também como as águas não serás, turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai, subiste à minha cama e a contaminaste. Versículo de número 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto
é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Vamos orar juntos, querida igreja? Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esta é a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra, oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Se assente então glorificando a Deus. Queridos, eu acabei de ler com vocês o livro do Gênesis, capítulo de número 49. E neste texto, Jacó, pai biológico dos 12 cabeças das tribos de Israel, vai abençoar seus filhos. Era um costume patriarcal antigo, quando o patriarca da família, na cultura oriental, estava próximo da sua morte, ou pelo menos ele presumia que estivesse perto, ele reunia os filhos para abençoar esses filhos. Esta bênção tinha um pouco da biografia desse filho, uma síntese. Esta bênção tinha uma menção profética sobre o futuro. E algumas vezes esta bênção, ela vinha maculada por alguma experiência ou comportamento ou ação negativa que esse filho pudesse ter tido em relação ao pai ou a alguém. A nossa visão sobre os nossos filhos e sobre as pessoas com quem convivemos, elas estão permeadas pelas experiências que temos com estas pessoas. Não são apenas os pais que de alguma maneira influenciam a vida dos filhos, mas os filhos também, pela convivência, influenciam a vida dos seus pais e a visão que os pais têm sobre eles e sobre o mundo. Jacó abençoa seus filhos, marcado pelas impressões humanas que ele tinha sobre eles. E eu estou falando de Gênesis 49. 4 séculos depois. Cerca de 400 anos depois. Um outro pai também vai abençoar as tribos de Israel. Este não é um pai biológico, mas ele é um líder. Moisés vai conviver com os descendentes desses filhos que foram abençoados por Jacó. Pessoas que estão subordinadas à bênção que Jacó liberou. Pessoas que, a exemplo dos seus pais, também afetaram Moisés com atitudes positivas e negativas, mas Moisés não é um pai natural, Moisés é um pai espiritual. E quando o homem natural fala de coisas naturais, mas quando o homem espiritual fala, este homem fala de coisas espirituais. Jacó tem uma visão limitada.
Jacó tem uma visão sobre os seus filhos, linkada às experiências que ele viveu com esses filhos. Mas Moisés tem uma visão profética. Moisés tem uma visão aberta. Moisés tem uma visão evoluída. Moisés tem uma visão treinada. E ele vai abençoar essas tribos num nível diferente de Jacó. Porque quem é da terra fala de coisas terrenas, mas quem é espiritual fala de coisas espirituais. E eu quero começar dizendo que esta noite, quem está aqui é maior do que Jacó, é maior do que Moisés. E ele tem uma palavra para liberar sobre a nossa vida, capaz de alterar o curso da nossa vida. Olhe para o texto. Gênesis 49:1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse. Em Gênesis capítulo 49, Deus já tinha mudado o nome de Jacó. Jacó não se chamava mais Jacó. Quando ele chega no Egito, ele já é apresentado com o seu novo nome, Israel. Mas a Bíblia diz que quem chama os filhos é Jacó. Jacó, suplantador, o que segura o calcanhar. Posso fazer uma pergunta? Como você conseguiria sair daqui hoje se alguém segurasse o seu calcanhar? Como você conseguiria correr se alguém segurasse o seu calcanhar? Como você conseguiria voar se alguém segurasse o seu calcanhar? Existem pessoas que estão limitadas na vida, no ministério, na família, porque a voz que as governa ainda é a voz daquele que segura o calcanhar. Esta noite, o seu calcanhar vai ser liberado. Se prepare para andar com mais velocidade. Se prepare para correr com mais entusiasmo. E se prepare para ensaiar um voo. Porque você não será limitado por palavras limitadoras. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os nossos pais nos amam. Mas algumas vezes eles têm uma visão limitada sobre algumas coisas. E eles vão até um ponto. Mas a partir daquele ponto eles não conseguem ir mais. Líderes espirituais que tivemos. Que em algum momento até se esforçaram para fazer o melhor. Mas se equivocaram em algum ponto da história. Só que esta noite eu volto a dizer. Quem está aqui é maior do que Moisés. E ele vai soltar o seu calcanhar. E vai lhe dizer. Rompa, ande, corra e voe. Se você puder, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 33, versículo 1. Eu sei que você já abriu em Gênesis 49. Se você puder colocar um marcadorzinho de Bíblia no 49 e em Deuteronômio 33 vai ser excelente. Porque nós vamos transitar nesses dois textos para que você descubra o que Deus quer fazer em sua vida esta noite. Quando nós lemos Gênesis 49:1, nós lemos assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Agora quando você vai para Deuteronômio capítulo 33, versículo 1. A Bíblia diz: esta porém é a bênção com que Moisés... O que está escrito aí? Eu vou voltar. Gênesis 49, quem está falando? Jacó. Deuteronômio 33:1, quem está falando? Moisés, homem de Deus. Gênesis 49, quem está falando? Aquele que segura no calcanhar. Gênesis 49, quem está falando? Aquele que está tentando abençoar, mas ao mesmo tempo está olhando para o passado e influenciado por aquilo que os seus filhos fizeram ao longo da história. Mas Deuteronômio 33:1 diz: esta porém é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou
Existe um momento na vida que você vai ter que decidir que voz vai te governar. A voz que segura no calcanhar ou a voz do homem de Deus. Moisés, você tem uma bênção? Tenho. Jacó, você tem uma bênção? Tenho. A Bíblia diz que Jacó olha para Rubem e diz: Rubem, tu és o meu primogênito. Eu voltei para o versículo 3 de Gênesis 49. Nós vamos transitar entre esses dois capítulos. Minha força, as primícias do meu vigor. Preeminente em dignidade, preeminente em poder. Ah, mas você foi descomedido como a água. Você subiu na minha cama. Bom, o que Jacó está dizendo é: Rubem, você foi meu primogênito. Você tinha tudo para ser o melhor. Mas você falhou. Você falhou. E por causa dessa falha, você não terá mais o lugar que você teria se não tivesse falhado. Você deveria ter sido, mas não foi. Você frustrou as minhas expectativas, você foi impetuoso como a água. Queridos, você sabe qual foi o resultado da palavra que Jacó liberou sobre o seu filho? Nenhum rei saiu desta tribo. Nenhum. Você deveria ter sido e não foi. Então você perdeu o seu lugar, o seu valor, a sua importância. Mas eu quero que você volte os seus olhos para Deuteronômio 33, versículo 6 e ouça o que o homem de Deus vai dizer. Essa tribo foi deserdada e algumas vezes quase foi extinta. Mas Moisés levanta a sua voz e diz: viva Rubem e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Eu gostaria que você olhasse para alguém que certamente já falhou na vida, e se não tiver alguém que falhou na sua vida aí do lado, olhe para cá, porque aqui tem alguém que já falhou na vida. A voz daquele que é maior do que Moisés está dizendo esta noite: viva e não morra. Aponte para alguém, grite o nome desta pessoa e diga a ela: fulana, viva e não morra. Fulano, viva e não morra. Pais naturais dizem: você falhou. Pais biológicos dizem: você falhou. Líderes equivocados dizem: você falhou. Sociedade diz: você falhou. Família diz: você falhou. E até crentes dizem: você falhou. Mas pais espirituais imbuídos de autoridade espiritual olham e dizem: viva, viva, viva. Aleluia. Simeão e Levi. Jacó disse: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Estou no versículo 5. O 6 diz: no seu concílio não entre a minha alma não vai entrar no concílio deles. Com a sua assembleia não te ajuntes a minha glória, porque no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram bois. Bom, Simeão e Levi agiram muito mal. Eles aparecem juntos porque lideraram juntos o ataque aos homens de Siquém, um ataque covarde. E infelizmente pessoas naturais não conseguem desassociar algumas imagens quando erramos. Elas ficam marcadas por aquilo. Mas eu quero muito que você olhe o que está na sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 33. Dos versos 8 ao 11. Olha Moisés olhando para as mesmas pessoas agora representadas pelos seus filhos, suas tribos. Olha o que Moisés diz. E de Levi disse:
Teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá e contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e sua mãe: nunca os vi, não conheceu seus irmãos, não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó, a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. Jacó declarou: essas tribos serão espalhadas. Jacó declarou: essas tribos serão dissolvidas. Mas Moisés declarou: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado. Tumim, perfeição espiritual. Urim, iluminação intelectual. O que Moisés está dizendo é: essa tribo não vai desaparecer, porque ela terá uma aliança com Deus. Olha para mim. Onde está a tribo de Simeão nos dias de Moisés? Sumiu, se dissolveu. Meu irmão, respira aliviado, porque existem pessoas que ouviram as mesmas coisas que você, viveram as mesmas coisas que você e não suportaram. Existem pessoas que atravessaram pelos caminhos que você atravessou e não suportaram. A tribo de Levi só está de pé 4 séculos depois para ouvir o que Moisés está declarando, porque a mão de Deus pegou e disse: esses não, esses eu já separei para o louvor da minha glória. Eu quero glorificar o Deus da Bíblia, porque pessoas que começaram conosco, infelizmente se deixaram levar pela voz errada, mas você ouviu esta voz aqui, e esta voz disse: avante, 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 avante. Você sobreviveu para ouvir a segunda bênção. A tribo de Levi não será extinta como Jacó preveu. A tribo de Simeão não chegou a alcançar a bênção de Moisés. Desapareceu no meio das tribos de Israel. Só que a tribo de Levi também desapareceu, mas de uma outra maneira. Algumas vezes, para sobreviver, a gente vai desaparecer para alguns, para aparecer diante dele. Eu não sei se você já cantou congregacionalmente a canção que diz: a fumaça me esconde. Alguém já cantou essa canção congregacionalmente? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Qual é a tribo que Deus escolheu para apresentar oferta, para queimar oferta, para oferecer incenso? A tribo de Levi. Pais naturais estavam dizendo: você vai desaparecer, mas pais espirituais se levantam e dizem: Deus vai te esconder. Aleluia. Zebulon. Zebulon. Versículo 13 do capítulo 49. Habitará no litoral. Será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Parece uma bênção comum a que Jacó está entregando a Zebulon. Zebulon, ele vai ser um lugar onde os navios vão ancorar. Você vai ocupar
uma posição geográfica favorável, e isso vai lhe gerar riquezas. Eu acredito que qualquer pai natural, biológico, sadio, deseja isso aos seus filhos. Seja rico, seja próspero, tenha, possua. Só que a visão de um pai espiritual, a visão de um pai profético é diferente. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 18. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. Eu vou repetir. Moisés disse: você vai ser um ancoradouro de navios. Você terá. Moisés levanta a voz e diz: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, porque coisas sairão de ti. Eu preciso entregar uma palavra a esta igreja nesta noite de quarta-feira. Você não será apenas um lugar para os navios ancorarem. Você será um lugar onde as pessoas retirarão coisas e levarão coisas. Deixa eu ampliar o que eu acabei de dizer. Existem livros em você, existem canções em você, existem poesias em você, existem projetos em você, existem músicas em você, existem cânticos espirituais em você, existem dons em você, existem ministérios em você, e pais naturais dizem: guarde tudo que você tem, mas pais espirituais dizem: flua dentro daquilo que você tem e derrame aquilo que você tem. Oh, glória! Se pelo menos 2 ou 3 pastores desta igreja pudessem levantar agora e levantar as mãos para este povo e entregar uma palavra a este povo, vocês estão autorizados a fluir. Vocês estão autorizados a fluir. Pastor Giovanni, homens nesta igreja lançarão livros. Oh, glória! Mulheres nesta igreja vão compor canções. Jovens nesta igreja vão mudar o espaço social a partir de teses. Está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você. E talvez por 10 anos alguém segurou teu pé, 15 anos alguém segurou teu pé, 20 anos alguém segurou teu pé. Aí Deus te traz para esta igreja, para um ambiente profético, para te dizer: eu estou levantando alguém para soltar o teu pé e para te dizer: flua, flua, flua. Oh, glória! Toque no ombro desta pessoa que está do seu lado e diga a ela: você está autorizado. Aleluia! Você está liberado. Livros sairão de você, canções sairão de você, mensagens proféticas sairão de você, ideias que vão transformar a sociedade sairão de você. Durante uma vida inteira alguém disse: guarde, 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 guarde. Deus está levantando pessoas para dizer: flua, 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 flua. Aquele que é maior do que Moisés está nesse culto, e ele está dizendo: flua, flua, flua. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas ficarão dentro dele, não, fluirão de dentro dele.
juiz. Jacó diz no versículo 16 do capítulo 49, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Olhe para cá. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo, de modo que cai o seu cavaleiro para trás. O que Jacó está dizendo é: Dan, você tem capacidade para governar, para executar a justiça, mas você escolherá métodos traiçoeiros e eu te chamo de serpente. Existem pessoas carregando esse rótulo, serpente. Fulano de tal até canta, mas cuidado, é uma serpente. Fulano de tal é muito útil, ele gosta de trabalhar e de servir, mas pastor, ele foi lá para a sua igreja, olhe bem ele, hein? Títulos equivocados, dados por pessoas equivocadas, que estão convencidas de que somos aquilo que nos convencem também. Eu faço questão que você vá ao versículo 32, 22 do capítulo 33 de Deuteronômio. Leu aí? Capítulo 49 do Gênesis, versículo de número 17, Jacó diz: Dan será serpente. Deuteronômio 33, 22, Moisés diz: Dan é cria de leão. Dan é filho de leão. Pais espirituais chamarão de leões a quem pais espirituais chamarão de leões a quem pais equivocados chamaram de serpente. O rótulo da serpente está sendo arrancado e um novo rótulo está sendo colocado. Não é serpente, é filho de leão. Libere uma palavra de Deus sobre alguém, grite para esta pessoa: tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Eu quero entregar uma palavra aos pastores que estão aqui esta noite. Eu quero entregar uma palavra aos líderes que estão aqui esta noite. Alguém vai tentar te assustar dizendo: cuidado, é serpente. Não olhe, é serpente. Não abrace, é serpente. Não oportunize, é serpente. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: a quem Jacó limitadamente disse é serpente, Moisés, cheio do poder do Espírito, disse é leão. E Moisés sabe do que ele está falando, porque quando ele jogou o cajado no chão, serpente, mas quando ele se encorajou e segurou a serpente, cajado. Tudo muda quando a mão do homem de Deus toca. Tudo muda quando alguém imbuído de poder toca. Tudo muda quando alguém cheio do Espírito Santo toca. Tudo muda quando alguém no poder do Espírito levanta a voz e diz: não é serpente, é filho de leão. Está aqui quem é maior que Moisés? Quem quer tomar no grupo? Mas ele volta 7 dias depois para dizer: toca, Tomé. Quem quer Pedro no grupo? Mas ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Quem quer Judas no grupo? Mas não foi por falta de oportunidade. Aqui viestes, amigo, a voz de um pai espiritual, cheio do poder do Espírito Santo.
quebra antigas sentenças limitadoras e prepara pessoas para assumir novos lugares. O inferno convenceu alguém de que de fato ele era uma serpente, mas Deus te trouxe nesse culto para te dizer: leão. Eu me alegro. Jacó abençoou os seus 12 filhos. E é claro que ele jamais deixaria de abençoar a José. Me parece que com José foi tudo diferente, né? No versículo 22, Jacó levanta a voz e diz: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, lhe flecharam, lhe perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó e pelo rochedo de Israel. Perceba que quando Jacó abençoa José, quem está comigo diga aleluia. Jacó faz isso com um tom diferente, porque José não errou. Não dentro do contexto desse relacionamento. E nesse momento, Jacó quer lembrar que José sofreu. E é muito comum que pessoas naturais olhem para a gente e interprete as fases da nossa vida como fases de sofrimento. Vamos ao versículo 13 do capítulo 33. E de José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com os mais excelentes produtos das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Se você olhar para o que Jacó diz, e se você olhar para o que Moisés diz, eles convergem nesta frase: José foi separado de seus irmãos. Eu quero te convidar esta noite a interpretar a sua história de uma outra maneira. Sabe aquele grupo onde você não foi aceito? Sabe aquele lugar onde você foi rejeitado? Sabe aquelas tentativas que você fez e as portas se fecharam? Jacó olha para José e vê nisso sofrimento. Mas quando Moisés olha para José, Moisés consegue entender a história de José de uma outra maneira. José não estava sendo desprezado. José não estava sendo apenas amassado ou moído. José estava sendo separado. Vai chegar um dia na sua vida que você vai glorificar a Deus pela porta que não abriu, pela escola que você não entrou, pelo curso que você não foi aprovado, por aquela pessoa que não quis casar com você, por aquela pessoa que não quis caminhar do seu lado. Vai chegar um dia que você vai perceber que Deus estava tirando você da roda e dizendo: você não está sendo humilhado, você está sendo separado.
Tem gente aqui que já sente o peso da separação há muito tempo. Tem gente aqui que Deus trabalhou isso de forma tão profunda, que você não foi criado nem com seus irmãos. Mas hoje você consegue ver que havia um propósito nisso. Através da sua vida, Deus estava preservando toda a sua casa. Levante suas mãos e diga: a minha história nunca fugiu do controle de Deus. Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Jacó está olhando para Benjamim e está dizendo: Benjamim é um guerreiro incansável. Sabe aquelas pessoas da nossa família que a gente diz assim: uau, fulano é um guerreiro. Fulano é uma guerreira. Se você já ouviu esse adjetivo esse ano, você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Você sabe do que eu estou falando. São aquelas histórias que quem olha para você diz: como é que ele está suportando? Normalmente aquele filho, sabe, que está ali à frente das coisas, que algumas vezes precisou substituir uma presença paterna, materna. É aquele obreiro que algumas vezes está precisando fazer múltiplas funções pela necessidade. É aquela mulher que tem uma jornada dupla e às vezes tripla. E alguém diz: uau, você é um guerreiro e uma guerreira. E algumas vezes não percebem o seu cansaço. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar e eu concluo. Você é um lobo. Despedaça, devora. Deuteronômio capítulo 33, versículo 12. Moisés levanta a voz e diz: Benjamim, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Jacó disse: de manhã e de tarde ele guerreia. Moisés diz: o dia todo o Senhor o cobre. Jacó diz: ele despedaça. Mas Moisés diz: ele mora entre os ombros do amado. Olhe para os meus ombros. Entre os meus ombros está o meu peito. Entre os meus ombros estão as minhas costas. Alguém está olhando para você e dizendo: é um guerreiro, é um guerreiro, é um guerreiro. Mas conhecendo o seu cansaço, Deus está dizendo: eu te coloco no meu peito, e se precisar, eu te carrego nas minhas costas. Se precisar, eu te levo nos meus ombros. Se precisar, eu te conduzo durante o dia e durante a noite, porque pais naturais exaltam a nossa coragem, mas pais espirituais conhecem as nossas dores. Aquele que é maior do que Moisés está aqui dizendo: eu te coloco no peito, eu te coloco no ombro, eu só não vou te deixar no meio do caminho.
O templo do Senhor não foi construído no cume, mas nas encostas da montanha, sugerindo que o templo do Senhor estava entre os seus ombros. Esta noite eu não sei se Deus tem para todos nós o cume, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem para todos nós os ombros. Fique de pé. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu poderia dizer muitas coisas nesse momento. Eu poderia dizer muitas coisas nesse momento. Mas eu preciso fazer um convite. Meus irmãos, eu não tracei aqui, olha para mim, o que Faraó disse e o que Moisés disse. Eu não tracei aqui o que Esaú disse e Moisés disse. Eu tracei aqui o que Jacó disse. Jacó, nessa altura, ele já está permeado de experiência espiritual, de qualidades espirituais, de experiências com Deus. Mas entenda, ele não era Moisés. Perdoe. Perdoe a limitação de quem não conseguiu dizer tudo como deveria ser dito.